Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse vídeo eu vou trazer para você duas opções práticas, simples, extremamente fáceis de você entender para você poder investir a sua reserva de emergência. É aquele dinheiro que você não vai colocar em risco, não vai colocar em nada que você possa nitidamente perder esse dinheiro por completo, mas que ele vai servir para eventuais emergências. Esse vídeo não é para ser muito longo, então você pode consultar ele sempre que precisar depois disso. A primeira opção para você investir a sua reserva de emergência é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo. Apesar dos pesares, apesar do medo, do pânico, do desespero, dificilmente o nosso país vai quebrar, né? Vai acontecer alguma coisa catastrófica para o governo não conseguir pagar o seu dinheiro. É muito difícil que isso aconteça, porque dentro do país hoje o investimento mais seguro ainda é emprestar para o governo, especificamente no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um empréstimo que você faz para o governo, ele é um título pós-fixado, ou seja, o que é um título pós-fixado? A rentabilidade dele vai acompanhar a taxa Selic. Se a taxa Selic está rendendo 12%, ele vai render bruto 12%. Se a taxa Selic está rendendo 11%, ele vai render bruto 11%. Quando você entra lá no site do Tesouro, é tesourodireto.com.br, você vai clicar naquela aba de títulos, depois preços e taxas. Você vai encontrar a lista de tesouros que você consegue investir. Você pode investir tanto através desse site quanto através da sua corretora. Lá você vai identificar que a taxa dele é até um pouquinho mais do que só a Selic. Por exemplo, o Tesouro Selic com vencimento em 2027, ele rende Selic mais 0,4%. Esse 0,4% é indiferente, você não precisa se preocupar com isso. Basicamente, ele vai render o que a Selic render. A liquidez dele é D+1, ou seja, o prazo de duração dele, o vencimento dele, é só em 2027, mas você pode resgatar. Se você aperta um botão lá na corretora para solicitar o resgate desse título, no próximo dia útil ele provavelmente estará disponível na sua conta. Então tem uma liquidez muito boa, justamente por isso é um título apto a receber a sua reserva de emergência. Ele não tem oscilação também, ou seja, o preço dele não oscila, né? Você não vai ter provavelmente um prejuízo com ele. Eu coloquei que ele não oscila porque ele até tem uma certa oscilação, mas são coisas de centavos e olha, a única vez que eu sei que isso aconteceu foi na pandemia, então é só em situações catastróficas. A não ser que você seja algum tipo de conspiracionista e está sempre acreditando que o apocalipse é na próxima semana, pode ficar tranquilo, pode investir nesse título que dificilmente você vai ter algum tipo de problema, tá? O outro investimento, a segunda opção para você colocar a sua reserva de emergência seria um CDB de liquidez diária. Um CDB de liquidez diária nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para um banco. O ideal é que você não empreste para qualquer banco, mas sim para grandes bancos. Itaú, BTG, Santander, Banco do Brasil, Banco da Caixa. Esses grandes bancos que têm uma liquidez financeira muito grande, né? São bancos sólidos. Dificilmente eles vão quebrar. Por exemplo, um Banco do Brasil, um Banco da Caixa, se eles quebrarem, é porque provavelmente até o BTG, até o Santander, o Itaú, se bancos desse porte quebrarem, é porque provavelmente o Brasil já quebrou muito antes disso. Então a sua última preocupação vai ser esse dinheiro que você guardou lá na sua conta, porque a gente vai estar vivendo um verdadeiro apocalipse, uma verdadeira catástrofe. Então um CDB de liquidez diária você empresta para o banco. A segurança dele, além de você investir em um grande banco, é que você vai estar coberto pelo FGC. FGC nada mais é do que o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente, toda vez que um banco capta um recurso de investimento, ele pega uma pequena parcela e deposita nesse fundo. Caso esse banco venha quebrar, principalmente os menores, sei lá, acho que um PicPay da vida, tem um que se chama Sofisa, eu acho. Esses bancos,
se eles quebrarem, o FGC cobre você até 250 mil reais. Então, se você tem 100 mil reais investidos num CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, por exemplo, o FGC está cobrindo você, né, na totalidade desse valor. A rentabilidade dele vai ser praticamente igual ao da Selic, tá? Então não tem muita diferença do Tesouro Selic para esse. E a liquidez dele é diária, então no mesmo dia, desde que seja um dia útil, obviamente, de segunda a sexta, se não me engano, das 9 às 3 da tarde, você apertou um botão e em alguns segundos esse dinheiro vai estar disponível na sua conta para você fazer aquilo que você precisa. Uma outra opção bônus seria os chamados fundos DI. É praticamente a mesma coisa de um CDB. Tome cuidado, pesquise se esse fundo DI que você encontrar não tem taxa de administração, porque aí pode começar a ser desvantajoso investir nele. Mas se ele tem uma taxa de administração extremamente pequena ou até zero, igual tem alguns, você recebe uma vantagem de 1 hora a mais de resgate. É como se, por exemplo, o CDB de liquidez diária você pudesse resgatar ele até às 3 da tarde, no fuso horário de Brasília, e o fundo DI você ainda consegue até às 4 da tarde. Só um exemplo, eu não lembro agora os horários exatamente de cabeça, mas é algo nesse sentido. Beleza, pessoal? Então, esses são as duas opções para você poder investir seu dinheiro, sua reserva de emergência. Reserva de emergência. Tá? Não tem uma grande rentabilidade, não é o que vai mudar a sua vida, mas esse também não é o papel da sua reserva de emergência. Nunca se esqueça que quando você investe, você não investe em um ativo em específico, você investe num portfólio, numa carteira de investimento, e aí dentro dessa carteira, cada ativo tem um papel, tem uma responsabilidade, um objetivo. E o desses ativos aqui é para reserva de emergência, não é para te deixar rico, nem multimilionário, etc. e tal. Fechou? Deixem sugestões aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha. Manda para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu avô, para o papagaio, para o vizinho, para todo mundo. Valeu, obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.